Sempre fascinado por novos aparelhos, Galileu ouviu falar que um artesão dos Países Baixos tinha descoberto um novo uso para lentes de óculos comuns. O primeiro telescópio a chegar a Veneza era um brinquedo, uma novidade construída para divertir frequentadores de festas. Os óculos, comparados aos telescópios, têm quase nenhuma tecnologia. Mas eles existiam há várias centenas de anos. Só quando as lentes ficaram disponíveis em certos graus é que se pôde pegar as lentes convexas mais fracas e combiná-las com as lentes convexas mais fortes e obter um efeito de ampliação apreciável. Galileu tratou de transformar o brinquedo do holandês em um aparelho útil. Ao saber dos relatos da nova invenção de um fabricante de lentes da Holanda, eu me determinei a fazer um novo aparelho para mim e consegui fazer nele aperfeiçoamentos consideráveis. Galileu percebeu que os fabricantes de espelhos não podiam lhe dar as lentes de que ele precisava para tornar seu aparelho mais potente. Elas não eram boas o bastante e não tinham o grau certo, e então, para aperfeiçoar o instrumento, ele teve de aprender a fazer lentes, o que é extremamente difícil e certamente o era em 1610. De início, Galileu só estava interessado na ótica do telescópio. Com suas lentes aperfeiçoadas, ele aumentou sua potência em 10 vezes, mas suas lentes faziam mais do que ampliar. Ao remodelar esses pedaços de vidro, Galileu acabaria remodelando nossa visão do mundo. Com seu telescópio, primeiro Galileu começou a ganhar dinheiro. O arsenal naval de Veneza era o maior de toda a Europa. E se o arsenal tivesse um meio de localizar navios inimigos antes que aparecessem no porto? Não daria grande vantagem à Marinha? Ao instalar seu novo aparelho no alto da Torre de São Marcos, Galileu organizou demonstrações persuasivas e ao vivo. Vários cavalheiros e senadores, mais de uma vez, subiram as escadas das torres de sinos mais altas de Veneza. De lá observaram embarcações tão distantes no mar que não poderiam ser vistas a olho nu, a não ser usando meu pequeno telescópio. Dentro do Senado de Veneza partiu um elegante pedido para Galileu fornecer pequenos telescópios para o arsenal. Galileu recebeu um generoso salário vitalício por seu serviço à República. Era cientista e também se autopromovia. Até aquele momento, seu futuro parecia brilhante. Mas logo seu telescópio daria início a uma controvérsia que ameaçaria destruir seu criador. A filha de Galileu tinha apenas 9 anos de idade em uma noite de novembro de 1609. Foi a noite em que Galileu apontou seu novo telescópio pela primeira vez para a Lua, que se punha atrás das colinas de Pádua, e começou a esboçar o que ele observava. Foi o início de 8 semanas de noites em claro em seu pequeno quintal, repentinamente transformado no primeiro observatório astronômico do mundo. Pelas minhas observações, fui levado a crer que a superfície da Lua não é lisa, não é uniforme, como muitos filósofos acreditam que ela e outros corpos celestes sejam. Mas é, sim, desigual, acidentada e cheia de cavidades e proeminências, tendo, assim como a face da Terra, relevos de cadeias de montanhas e vales profundos. A lua que Galileu via era parecida com a Terra, e ele desenhou seus traços com detalhes parecidos com os da Terra. Se a superfície de um corpo celeste se assemelhava à Terra, talvez os céus e a Terra não fossem tão diferentes como todos achavam. Galileu observou a Lua em uma série de fases e parece que fez algumas adaptações no seu instrumento. E então, a partir daí, ele começou a explorar os planetas. Júpiter estava na posição mais favorável para ser observado. Estava mais perto da Terra naquele momento em particular.
E quando Galileu olhava para Júpiter, ele via 3 estrelinhas muito brilhantes e visíveis a olho nu alinhadas com Júpiter. E ele comentou isso, não tinha ideia do que eram. Quer dizer, ele pensou que fosse o que chamam de estrelas fixas, ou seja, o que chamamos de estrelas. Mas então, já que tinham uma configuração tão incrível, ele voltou a elas na noite seguinte e... Bom, ainda havia 3 estrelas, mas sua posição em relação a Júpiter tinha mudado. E então, em uma semana, ele percebeu que o que temos aqui são luas de Júpiter. Como a Lua gira em torno da Terra, essas luas giram em volta de Júpiter, e elas são 4. 4 planetas nunca vistos desde o começo do mundo até o momento presente. Essas estrelinhas errantes fazem suas jornadas em volta do planeta Júpiter com uma velocidade maravilhosa e com movimentos diferentes entre si, como crianças da mesma família. Em pouco mais de uma semana, Galileu tinha descoberto os primeiros novos corpos astronômicos desde os tempos antigos. Essa descoberta ia de encontro à crença comum de que os céus giravam em torno da Terra. No fim, isso o levaria a desafiar o dogma da Igreja. Mas, no momento, Galileu estava eufórico. Ele se apressou a imprimir porque sabia que podia ser roubado. Da descoberta da primeira observação dos satélites de Júpiter até ele perceber que eram luas, 7 de janeiro a 15 de janeiro. Ele estava no prelo em 12 de março e o livro foi lançado. Sidereus Núncios, o mensageiro das estrelas, foi um anúncio entusiasmado da astronomia telescópica. A primeira edição acabou em poucos dias e a notícia se espalhou em toda a Europa sobre Galileu e seu incrível telescópio. Galileu tornou-se defensor de uma nova astronomia e da observação científica. Mas, conforme sua fama se espalhava, também se espalhava a sua reputação de arrogância. A modéstia nunca foi o ponto forte do jovem professor. Sou grato a Deus por ter me concedido a graça de ser o primeiro observador de uma coisa admirável que ficou escondida todas essas eras. Tornando o invisível agora visível, o telescópio estava começando a revolucionar a astronomia. Desde tempos antigos, os astrônomos tentavam explicar os movimentos observados dos corpos celestes, supondo que eles eram ligados a esferas de cristal transparente, girando esfera dentro de esfera. O astrônomo grego Ptolomeu elaborou muito bem o sistema em grandes detalhes para explicar os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas. Tudo isso podia ser visto a olho nu. No centro do intrincado sistema de Ptolomeu estava a Terra, sólida e estática. O sistema de Ptolomeu era repleto de aparelhos geométricos engenhosos. Ele tornava possível que as pessoas verificassem onde os planetas deviam estar. E, na verdade, isso era útil, digamos, para a astrologia. Era útil se você queria saber onde as coisas estavam no céu. Mas não era perfeito. 60 anos antes do telescópio, um cônego polonês, Nicolau Copérnico, percebeu que os cálculos necessários para se prever a posição dos planetas no céu seriam simplificados se ele supusesse que o Sol e não a Terra estava no centro do universo. Copérnico descreveu o Sol como se estivesse em um trono real, governando os planetas que giravam em volta dele. Esteticamente, era um sistema maravilhoso. Por décadas, depois de seu livro, muitos astrônomos simplesmente se abstiveram de julgar. O motivo era que não havia provas observadas de que a Terra se movia. Na verdade, parecia quase bobagem dizer que a Terra se movia. No sistema de Copérnico, a Terra nunca estava parada. Tinha 2 movimentos distintos. Movia-se em volta do Sol a cada ano e girava em volta do próprio eixo uma vez a cada ano. Copérnico ficou meio relutante até para publicar seu sistema, porque ele achava que haveria muitas críticas.
O que Copérnico sugeriu fez dele motivo de riso em toda a Europa, porque ele dizia que aqui está a Terra. Ela está girando em uma velocidade de cerca de 1.100 a 1.200 km por hora. Ela gira em torno do próprio eixo e, além disso, gira em torno do Sol a 50 km por segundo. Então, eles estavam dizendo isso é totalmente ridículo. Olhem, o chão é tão sólido quanto podem ver. É claro que a Terra não está se movendo, é óbvio. Se estivesse, todas as coisas estariam voando para fora dela. Os campanários das igrejas cairiam, as aves não conseguiriam acompanhar, as nuvens desapareceriam ao se pôr no horizonte e coisas assim. Galileu já tinha lido Copérnico e já suspeitava que o sistema de Copérnico estava correto, mas, mesmo com seu telescópio, ele não via um meio de provar que a Terra se movia em volta do Sol. Em contraste com a vida da filha, Galileu estava ficando mais à vontade e teve segurança o bastante para se arriscar, mesmo na atmosfera doutrinária de Florença. Galileu adotou a opinião de que Copérnico estava certo. O Sol, não a Terra, era o centro do nosso sistema planetário. Meses se passaram enquanto ele lutava para ter um meio de provar isso. Para ele, a comprovação era a marca da ciência. Para uma coisa contar com uma afirmação científica, tinha de ser comprovada, tinha de provar conclusivamente que era o caso. Qualquer coisa sem comprovação era chamada de conjectura ou opinião. Enquanto ele buscava uma comprovação, chegou uma carta de um de seus seguidores, Benedetto Castelli, sugerindo que o planeta Vênus podia ter a resposta. Meu caro Galileu, se Copérnico está correto e Vênus gira em torno do Sol em vez de girar em torno da Terra, está claro que ele poderia ser visto, assim como as fases da Lua, às vezes crescente, às vezes não. Rogo que me diga se, com seus maravilhosos telescópios, percebeu tal aparência. A olho nu, Vênus era só um ponto de luz. Mas através do seu telescópio, Galileu viu o planeta como um disco. Em um período de meses, Vênus mudou de um pequeno disco para um maior, crescente. Galileu imediatamente compreendeu que em um sistema em que o Sol está no centro, esse crescente apareceria como Vênus, circulando em uma órbita entre o Sol e a Terra. Vênus deve estar girando em torno do Sol e não da Terra. Por absoluta necessidade, aceitei a teoria de Copérnico de que Vênus gira em torno do Sol como todos os planetas, inclusive a Terra. Não temos mais de suportar qualquer argumento, embora débil, de pessoas cuja filosofia tinha sido muito abalada por essa nova disposição do universo. Mas a discussão estava apenas começando e Galileu julgou muito mal a oposição. Padres oportunistas de Florença anunciavam de seus púlpitos que Galileu estava emitindo ideias novas e perigosas. Um coro de acadêmicos invejosos, ofendidos pela arrogância de Galileu, uniu-se ao clamor. Galileu contava que seus patronos, os Médici, o defendessem. Mas essa defesa começou a falhar quando a mãe do grão-duque Cosimo começou a ter dúvidas. Um dos jovens protegidos de Galileu estava dando aulas de matemática e astronomia, Benedetto Castelli, quando foi convidado para uma das reuniões de intelectuais que a mãe de Cosimo, a grã-duquesa Cristina, costumava fazer. E então a conversa girou em torno desses satélites de Júpiter. Galileu tinha dado nomes da família Médici para as luas de Júpiter, mas a grã-duquesa questionava sua autenticidade. São reais? Ah, sim, disse Castelli. Até os jesuítas em Roma já confirmaram isso. E então ela mudou de assunto. Ela disse, e quanto a Copérnico, e quanto a Josué e a batalha de Gibeão, quando ele ordena que o Sol e não a Terra fique parado?
No livro de Josué, o Senhor para o movimento do sol, permitindo aos israelitas um pouco mais de luz do dia para derrotar os inimigos. Isso e mais meia dúzia de outras passagens bíblicas pareciam sugerir que era o sol que se movia e não a terra. A grã-duquesa Cristina se preocupava que seu novo filósofo da corte estivesse contradizendo a Bíblia. Galileu respondeu a Madame Cristina com uma carta que foi bem além da astronomia. Eu concordei com Madame Cristina de que a Sagrada Escritura nunca mente. Os decretos contidos nela são absolutamente verdadeiros e invioláveis. Mas eu devia acrescentar que, embora as Escrituras nunca errem, seus intérpretes e comentaristas estão sujeitos a errar em muitas coisas quando se baseiam sempre no significado literal das palavras. Galileu foi sincero quando disse que se a Bíblia parecia dizer uma coisa diferente da ciência, então você havia interpretado mal a Bíblia. Acredito que a Sagrada Escritura exista para convencer os homens das verdades necessárias para a salvação. Mas não é necessário que o mesmo Deus que nos deu nossa fala e nossos sentidos, nossos intelectos, nos coloque de lado nessas coisas. Principalmente no caso da ciência, onde não tem a menor menção à Bíblia Sagrada. Se as Escrituras Sagradas fossem para ensinar astronomia aos homens, por que a deixaram de fora? A carta franca de Galileu para Madame Cristina, que pretendia solucionar as discrepâncias entre ciência e Bíblia, chegou a ser vista como uma agressão à própria Bíblia. E essa carta circulou. E padres locais a leram e ficaram indignados. Enviaram cópias para Roma e eles disseram para as pessoas da Inquisição: investiguem Galileu, façam alguma coisa, esse sujeito é um herege. Galileu com certeza sabia o que podia acontecer com hereges quando os cardeais da oposição se organizavam para purificar a sociedade ao combater a heresia. Muito do seu trabalho era a proibição de livros, mas a Inquisição também tinha poderes, tanto de tortura quanto de execução. Os calabouços de Roma tinham visto o fim de muitos hereges, inclusive do infame Giordano Bruno, padre caído e diletante de ciências ocultas. Para a Inquisição, medidas extremas eram justificadas. Fosse qual fosse a dor aplicada para salvar a alma de um herege, não era nada comparada à dor da danação eterna. Uma das coisas que o papado quer mostrar a uma Europa unida, acima de tudo aos católicos, é que não há tolerância com os dissidentes. Os dissidentes serão expulsos e punidos. Um herege escocês é queimado na fogueira com uma veste de breu para que ele queime com mais intensidade. E Bruno foi queimado vivo, o que é bem incomum. A maioria das pessoas é queimada depois de morta. É um de toda uma série de pessoas que serão condenadas à morte como um meio de mostrar que a ortodoxia será aplicada. Giordano Bruno era um padre e um charlatão da nova era que negava a divindade de Cristo. Mas, como Galileu, ele tinha descrito uma visão do universo em que a Terra girava em torno do Sol.
Há muitas visões diferentes de quanto o paralelo de Bruno pesou para Galileu, sem dúvida. Deve ter tido alguma influência. É claro que ele percebeu o que aconteceu com Bruno. Duvido que ele tenha se achado em perigo de sofrer aquilo, mas ao mesmo tempo, no fundo havia aquela ameaça se agigantando. Se ele desafiasse a Inquisição, poderia sofrer punições severas. Por trás da execução de Bruno estava o maior inquisidor de Roma, o Martelo dos Hereges, Cardeal Roberto Bellarmino. Agora, anos depois, esse mesmo Cardeal Bellarmino estava recebendo informes sobre Galileu. Teólogos da igreja estavam alertas às possíveis implicações do que Galileu estava fazendo. E havia um registro de Galileu crescendo vagarosamente em Roma, na Inquisição. E à medida que esses rumores vindos das camadas mais baixas do clero em Florença ficavam cada vez mais altos em Roma, Galileu vai para Roma tentar argumentar seu caso. Eu decidi me apresentar abertamente, sozinho, no Teatro do Mundo, para testemunhar a sóbria verdade. Acredito que bons filósofos, como águias, voam sozinhos, não em bandos, como os estorninhos. Queria que as pessoas compreendessem que a natureza, além de lhes dar olhos para verem suas obras, lhes dá cérebros para que sejam capazes de compreendê-las. Galileu era um bom católico e não tinha interesse em combater a igreja. O que ele queria mesmo, desde o começo de seu apoio público a Copérnico, era levar a igreja a uma compreensão da teoria e da total falta de ameaça que essa teoria representava para a igreja. Se a igreja assumisse uma atitude defensiva sobre uma coisa que parecia ter uma boa chance de ser verdade, a igreja enfrentaria o constrangimento. Galileu expressou sua frustração em cartas francas para seus amigos e colaboradores. Banir Copérnico, quando sua doutrina é reforçada diariamente com muitas observações novas, me parece ser uma contravenção da verdade, escondendo e suprimindo-a quando ela está clara e simplesmente revelada. Apesar dos avanços de Copérnico, mesmo quando suas teorias estão envoltas em mistérios tão sublimes e conceitos tão profundos que centenas das mentes mais capazes não os compreenderam. O cardeal Bellarmino pode ter fechado a porta para Copérnico, mas sua filosofia deixou uma pequena fresta para Galileu entrar. O cardeal Bellarmino tinha argumentado que a igreja pode mudar de opinião, mas só se houver prova real de que a Terra gira em torno do Sol. A igreja não aceitava a afirmação de Galileu de que as fases de Vênus provavam que o Sol era o centro do universo. Então ele começou a procurar provas físicas de que a Terra estava se movendo. Desde sua juventude em Veneza, quando o nível da água podia subir ou descer muitos centímetros por dia, Galileu tinha desenvolvido um interesse pelas marés. Assim como a água se move para frente e para trás em um recipiente em movimento, Galileu raciocinou que a Terra, como um recipiente gigante girando em torno do seu eixo, poderia fazer as marés subirem e descerem 2 vezes ao dia. Ele acreditava que o movimento de maré, um corpo de água como o Mediterrâneo, poderia oferecer provas de que a Terra se movia. Fazer a água contida na bacia do Mediterrâneo se comportar como o faz está além da minha imaginação
E talvez da de qualquer outro que se aprofunde um pouco mais nessas reflexões. Alguns dizem que Aristóteles, depois de observar as marés por um longo tempo de alguns penhascos, mergulhou no mar em um acesso de desespero e destruiu sua vida por causa desse mistério. Até esse ponto ele tinha sido ousado. Em 1616, ele fez circular, entre alguns cardeais, um tratado sobre as marés, no qual ele argumentava que essa era uma prova real, física, de que a Terra se movia. Ele pensa com entusiasmo, com paixão, que essa é a chave para provar, para demonstrar os movimentos da Terra, observando os movimentos das marés. Agora sabemos que isso é incorreto, mas ele pensou que era a resposta. Pela primeira vez, a intuição de Galileu falhou. Embora um elo entre as marés e as fases da Lua houvesse sido observado durante séculos, Galileu rejeitou a ideia. Para ele, a sugestão de que a Lua podia influenciar os acontecimentos na Terra era assunto de astrologia ou ocultismo. A busca de provas físicas da rotação da Terra levaria mais 200 anos. Eu não sei. Que bela expressão essa. Tão cândida em sua sinceridade. É melhor do que as explicações ocultas oferecidas por certos filósofos. As pessoas que podem raciocinar bem são em número muito menor do que as que podem raciocinar mal. Se raciocinar fosse como atirar pedras, vários pensadores poderiam ser melhores do que um, mas o raciocínio não é como atirar pedras. É como correr, onde um único corcel bárbaro galopando ultrapassa facilmente uma carroça puxada por 100 cavalos. Se, como um corcel a galope, a Terra estiver se movendo pelo espaço, por que não podemos sentir o movimento? Galileu ateve-se ao paradoxo de que a Terra poderia girar rapidamente sobre seu eixo, originando o dia e a noite sem as pessoas sentirem o movimento. O que é muito empolgante em Galileu, e a gente vê exatamente o mesmo em Einstein também, é a forma como ele descobria o que parecia ser totalmente impossível. Ele disse: nós temos a evidência incrivelmente forte de que a Terra não se move. Tudo o que nossos sentidos nos dizem é que a Terra não se move. E, no entanto, Copérnico tem argumentos muito fortes da astronomia para sugerir que a Terra se move. Então, Galileu diz: isso realmente deve nos dizer alguma coisa muito profunda sobre como a natureza funciona. Então ele pensou em uma experiência intrigante. Usou um cavalo para representar o movimento da Terra. Se o cavaleiro deixasse cair uma bola enquanto estivesse parado, a bola, é claro, cairia direto, tocando o solo ao lado do cavalo. Mas o que aconteceria se o mesmo cavaleiro deixasse cair a bola com o cavalo galopando? Na experiência de Galileu, o movimento para frente do cavalo seria comunicado à bola pela mão do cavaleiro. Ao ser largada, a bola continuaria a se mover para frente e ainda assim cairia ao lado do cavalo, assim como fez quando o cavalo estava parado. Para Galileu, quando o cavalo e a bola compartilharam o mesmo movimento, era como se o movimento não existisse. Se a Terra estivesse se movendo, seríamos levados com ela sem consciência do seu movimento? Existe um tipo de princípio de relatividade onde, se você estiver se movendo com a Terra, tudo compartilha o mesmo movimento. Não só a Terra está se movendo, mas eu compartilho desse movimento também. E, portanto, está tudo escondido. É provável que tenha sido a primeira experiência de pensamento realmente grande da física. Na verdade, ele estava tão confiante no resultado que nem se deu ao trabalho de fazer a experiência para provar que estava certo.
A igreja ensinava que todos os corpos celestes eram imutáveis e imaculados, mas o telescópio de Galileu continuava a revelar um cosmo bem diferente da verdade aceita oficialmente. Mesmo na superfície brilhante do Sol, Galileu observou pontos escuros, que ele denominou manchas solares. Ele não poderia saber que as manchas, na verdade, eram tempestades magnéticas, mas ele as descreveu de uma forma impressionantemente precisa. As manchas solares são geradas e desaparecem em períodos maiores e menores. Algumas se condensam e outras se expandem muito de um dia para o outro. Elas mudam de forma e algumas são bem irregulares. Elas devem ser enormes em massa, estando sobre o Sol ou muito perto dele. Galileu entra em uma discussão com um jesuíta alemão matemático chamado Christoph Schneider sobre a natureza das manchas solares. O alemão defende que as manchas são, na verdade, pequenos satélites que orbitam em torno do Sol. Enquanto que Galileu argumenta que essas manchas, na verdade, ou estão na superfície do Sol ou muito próximas a ele, e que talvez sejam um tipo de nuvem. Se o jesuíta estivesse certo e as manchas fossem satélites independentes, então a superfície do Sol permaneceria imaculada, como exigia a doutrina. As manchas solares têm uma aparência muito irregular. E se você consegue apresentar isso visualmente, então o argumento de que são satélites do Sol se torna absurdo. E então Galileu planejou com muito cuidado a publicação de suas cartas sobre as manchas solares. Todas são orientadas adequadamente, de modo que você pode vê-las de um dia para o outro nascerem no Sol e morrerem lá, de repente, no meio do Sol. Aparece um dia uma mancha pequena e no dia seguinte ela cresce, depois cresce mais ainda e depois, vagarosamente, ela vai para a beirada. Fica claro que há manchas no Sol com forma tão irregular que não podem ser satélites. Tem um ensaio visual no qual você tem visões ininterruptas de manchas solares. Galileu produziu uma série de registros das mudanças diárias dessas manchas solares. Os movimentos contínuos das manchas sugeriam que o Sol pode realmente girar em torno do seu eixo. A evidência visual é aceita tanto pelos simpatizantes de Copérnico quanto pelas pessoas que ainda acreditam que a Terra é o centro do universo. Mas é a interpretação dessa evidência, e cada vez mais você vê os astrônomos conservadores então indo além dos limites, porque se você pode dizer que eles são satélites do Sol, ainda pode dizer que o Sol é perfeito. Galileu sabia que seus adversários estavam errados. Não importava se o matemático jesuíta desejava que o Sol fosse imaculado. Galileu tinha demonstrado manchas reais na superfície do Sol real. Sete anos depois de a Inquisição ter banido Copérnico, Galileu recebeu a notícia de que um novo Papa tinha subido ao trono de São Pedro. O colegiado de cardeais tinha escolhido um membro de uma família proeminente da Toscana, um homem que Galileu realmente considerava um amigo. Maffeo Barberini se tornaria o Papa Urbano VIII. O novo Papa era grande fã de Galileu. Ele tinha escrito poemas para Galileu. E, de repente, a situação pareceu muito diferente do que era em 1616. Galileu fez a difícil viagem de 2 semanas para Roma, especialmente para se encontrar com o Papa Urbano VIII. Os dois velhos amigos tiveram uma série de conversas enquanto passeavam pelos jardins do Vaticano. O Papa e Galileu caminharam pelos jardins do Vaticano conversando sobre várias coisas. E, é claro, uma das coisas sobre a qual falaram foi se Galileu podia ou não publicar a teoria de Copérnico. E o Papa disse a ele que, desde que se limitasse a falar sobre ela, hipoteticamente, não haveria problema.
Então, desde que a opinião de Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol fosse apresentada somente como hipótese, uma teoria entre tantas, Urbano VIII permitira que fosse debatida. Galileu saiu desses encontros sentindo que era chegada a hora de escrever seu grande livro sobre cosmologia, que ele prometia desde 1610. Agora, com 60 anos, ele se dedicou a seu novo livro. O Papa tinha dado licença para Galileu embarcar no que ele esperava ser seu trabalho mais importante. Escrevendo em italiano, não em latim, exibindo sua evidência mais persuasiva em um estilo inteligente, popular, Galileu buscou entreter e conquistar todos os que o lessem para a visão do mundo de Copérnico. Meses escrevendo acabaram em uma doença que interrompeu seu trabalho. Depois de 5 anos, o fim estava próximo. Com a graça de Deus, estou no caminho certo. O livro vai ser bem grande e cheio de novidades que, ao escrever em forma de diálogo, posso introduzir sem afetação ou esforço. Se eu conseguir sobreviver a esse inverno, vou concluí-lo e publicá-lo imediatamente. Galileu terminou seu grande livro na véspera de Natal de 1629. Ele o chamou de Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo. É uma obra-prima da retórica. Galileu explica a nova visão do mundo. É um debate sobre o mundo dos sistemas. O Sol é o centro do universo ou é a Terra o centro do universo? Ele apresenta todas as suas maravilhosas descobertas com o telescópio. E você é simplesmente levado nessa narrativa. Galileu cria 3 personagens vivazes, nobres de Veneza. O primeiro personagem, o anfitrião, promove um debate entre seus 2 convidados falantes. Um dos visitantes fala claramente por Copérnico e Galileu. Mas o outro, Simplício, o simplório, é um contraste cômico que enuncia as doutrinas da Igreja sobre ciência e filosofia. Galileu obteve a permissão de um censor amigo para publicar seu livro em Florença. Ele sabia que seria muito mais difícil de persuadir os censores de Roma. Despachou um punhado de cópias para o Vaticano, mas antes que pudesse saber do resultado, Florença foi acometida por uma terrível catástrofe. Em 1630, a peste bubônica atingiu toda a Toscana. Em questão de semanas, 6.000 florentinos estavam mortos e Galileu perdeu contato com Roma. Todas as noites, enquanto a cidade se escondia atrás de portas fechadas, carroças recolhiam os corpos. Médicos vagavam pelas ruas com máscaras recheadas de palha para protegê-los do contágio. Um surto de peste bubônica atinge toda a Itália e de forma intensa na Toscana. E por causa do desenvolvimento da ciência, há alguma ideia de que o contágio seja um motivo. E então, há tentativas do Grande Duque da Toscana, que é um sistema de governo bem centralizado, de fazer quarentenas, quase sempre considerando desumano interditar as casas das pessoas. Vamos fechar essa casa. Os governantes da Toscana não conseguiam se decidir se confiavam na quarentena ou no poder da oração. Só para garantir, tentavam os 2. Durante meses, Galileu não soube nada dos censores romanos. Será que seu manuscrito havia se perdido na quarentena? Seu trabalho teria sido roubado? O censor florentino tinha endossado o livro, mas Galileu precisava da aprovação de Roma. Em vez disso, Urbano VIII ouviu rumores. Rumores de que Galileu tinha posto suas palavras na boca de um tolo. Rumores de que Galileu não tinha escrito um discurso científico, mas uma sátira literária.
O que Galileu fez foi escrever um grande trabalho de literatura. Ele o escreveu como um diálogo para ser um trabalho científico, mas também literário. E esperava que o mais culto, cosmopolita e progressista dos papas apreciasse, talvez esquecendo temporariamente que no fim dessa linda produção retórica havia uma ofensa, digamos, um tanto grave. No final, ele coloca palavras do Papa na boca de um simplório, que se Deus quisesse fazer o universo de alguma outra forma, de qualquer outra forma, além de fazê-lo parecer como é agora, ele teria feito. E, portanto, nenhum desses argumentos de que o Sol é o centro do universo ou a Terra pode ser definitivo. Anos antes, quando ele passeou pelos jardins do Vaticano com Galileu, o Papa teceu o mesmo argumento, dizendo que a obra de Deus pode estar além da compreensão humana. Os conselheiros de Urbano o convenceram de que ele tinha sido o modelo para o Simplício e que estava sendo feito de bobo. Urbano ficou muito zangado com o livro e os dois nunca mais se falaram. O Papa convocou uma comissão especial para estudar o caso de Galileu e olhar o manuscrito. E essa comissão recomendou um processo para a Inquisição. A Inquisição enviou um documento para Galileu ordenando que ele aparecesse em Roma em outubro próximo. O velho tentou adiar a viagem, alegando estado de saúde ruim. Perto do Natal, Galileu recebeu nova ordem para aparecer. Ele poderia ir voluntariamente ou então acorrentado. Galileu foi encarcerado em uma pequena sala no Palácio da Inquisição. Parecia certo que seu diálogo seria proibido. A questão agora era: que punição Galileu receberia? Rapidamente, tudo se reduziu a questões técnicas. Em 1616, Galileu havia concordado em não ensinar nem defender a teoria de Copérnico. A acusação era que ele havia violado esse acordo. E Galileu disse: não, eu não violei o acordo. Se o observarem quando lerem o final do livro, vão ver que concluo a favor da Igreja. E só apresento esses outros argumentos como uma ferramenta de argumentação. Quem ler o livro não vai concordar. Na manhã de sua sentença, Galileu foi levado mais uma vez diante da Inquisição, dessa vez usando as vestes brancas de um penitente. Nós pronunciamos a sentença. Declaramos que o senhor Galileu Galilei, por motivo das questões detalhadas nesse julgamento, declarou-se no julgamento deste santo ofício veementemente suspeito de heresia. Ou seja, tendo defendido e acreditado em uma doutrina falsa e contrária à Escritura, de que o Sol é o centro do mundo e não se move, e que a Terra não é o centro do mundo e se move. Nós o condenamos ao aprisionamento nesse santo ofício à nossa disposição. Um acordo provavelmente foi feito. Galileu teve a chance de renunciar a seus erros. Em vez de passar o resto da vida em um calabouço, o velho ajoelhou-se como ordenado. Eu, Galileu, filho de Vincenzo Galilei de Florença, 70 anos de idade, ajoelhe-me diante do Senhor. Juro que sempre acreditei e acredito agora, e com a ajuda de Deus sempre acreditarei em tudo o que é ensinado, defendido e pregado pela Santa Igreja Católica. Eu abjuro com fé sincera e sincero coração. Eu amaldiçoo e abomino quaisquer erros e heresias.
Deus me ajude. Amém. O julgamento de Galileu terminara. Esperando na embaixada da Toscana, ele ficou sem saber durante meses quando teria permissão para voltar para casa. O diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo foi adicionado ao índex de livros proibidos. Ficaria proibido pelos 200 anos seguintes. Galileu acreditava que o Papa Urbano VIII o protegeria da censura. Mas o Papa não o fez. 6 meses depois de seu julgamento, chegou a notícia em Florença de que Galileu finalmente teria permissão para voltar para casa. Foram necessários os apelos do embaixador da Toscana, a intervenção da família dos Médici e a silenciosa influência de sua própria filha. Galileu foi para casa, mas ficou em prisão domiciliar sem poder ensinar, viajar, nem visitar sua filha sem permissão. Ele assinava suas cartas, da minha prisão em Arcetri. Forçado a evitar a astronomia, Galileu olhava para o passado, para um tempo antes do seu telescópio, para sua pesquisa brilhante, mas nunca publicada, sobre a física do movimento. Há essa situação extraordinária em que ele fez descobertas realmente grandes no estudo do movimento em cerca de 1604 ou algo assim, e na época ele escreveu o texto em latim, mas tem muitas outras coisas empolgantes que aconteceram com Galileu que ele nunca tinha chegado a publicar. Então, de certo modo, foi uma bênção ele ter ficado em prisão domiciliar. Isso fez com que ele escrevesse os resultados. Galileu passou metade da vida tentando provar que a Terra se move. Agora, ele chegaria a termos com uma coisa muito mais básica, a matemática do próprio movimento. Mas o movimento é difícil de medir. Tudo ocorre rápido demais para você perceber o que está acontecendo. Galileu teve a brilhante ideia de retardar o movimento, então, em vez de tentar observar uma coisa cair, ele fazia bolas rolarem em inclinações suaves para que a velocidade aumentasse muito, muito devagar. Galileu raciocinou que conforme as bolas rolavam descendo as inclinações, elas aceleravam, assim como faziam em queda livre, muito mais lentamente. Enquanto jovem, Galileu projetou um nível inclinado com muita precisão, uma das peças mais importantes do aparato experimental da história da ciência. Galileu não deixou nenhum plano para trás para seu nível inclinado, mas com base em suas notas experimentais, o professor Roberto Caparelli está usando o que ele acredita ser o projeto original de Galileu para descobrir como ele foi capaz de medir a aceleração com precisão. Galileu estudou o nível inclinado, reduzindo o movimento de corpos em queda até ser capaz de observar o fenômeno. Ele foi capaz de medir exatamente com que velocidade a bola rolou, marcada com o balanço de um pêndulo. Galileu tinha certeza de que a aceleração estável deve ser governada por uma regra matemática. Ele pega um plano levemente inclinado e deixa a bola rolar. Ele observa como ela se acelera e então ele mede a que distância ela vai em determinado tempo. E depois faz sua primeira descoberta empírica. Que se na primeira unidade de tempo ela vai a 1 unidade de distância, na próxima unidade de tempo ela vai a 3 unidades de distância, e na próxima 5, e na outra 7. Então ele tem uma linda progressão numérica, 1, 3, 5, 7. E ele chama isso de regra dos números ímpares. E ele realmente se extasia com isso, sabe que fez uma grande descoberta. Galileu descobriu uma regra matemática para prever com precisão o movimento dos objetos no mundo real. Uma lei universal que se aplicava a qualquer corpo caindo. Por baixo dessa linda
lei empírica que ele descobriu, ele viu uma lei claramente mais profunda, usando lógica, matemática e deduções. E essa foi realmente a chave para todos os grandes sucessos posteriores. Primeiro de Newton e depois de Einstein e todas as outras maravilhas da ciência moderna. Quando jovem, Galileu revolucionou a astronomia, mas aos 74 anos, seu último grande livro revolucionou a física do movimento. Do ponto de vista da física, sua contribuição mais importante é seu discurso sobre as duas grandes ciências. Realmente, é esse livro que fornece a verdadeira base para Isaac Newton. Em uma geração, baseado na obra de Galileu, Newton vislumbrou um grupo de leis tão completas que podia descrever o movimento dos planetas em suas órbitas e como as maçãs caem das árvores. É muito difícil julgar qual parte da obra de Galileu é a mais importante, porque, por um lado, ele estabeleceu algumas das leis básicas da física. Por outro lado, através de seu telescópio, ele descobriu ou provou pela primeira vez que realmente a Terra é apenas um dos corpos do universo. Que aquelas coisas que vemos à noite não são apenas pequenas chamas no céu ou na atmosfera, mas são corpos reais, semelhantes à Terra, que há em todo o universo. Outros corpos que podem ser similares ou diferentes do nosso, mas são nossos irmãos e irmãs no universo. Quando Galileu era jovem, a maioria das pessoas supunha que vivia no centro estático do mundo. Armado com seu telescópio, ele escreveu com convicção que nossa Terra era só mais um dos muitos planetas que giravam em torno do Sol. A Inquisição decidiu proibir o diálogo de Galileu, mas não teve o poder de proibir as ideias de Galileu. Sempre penso que seu diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo foi o livro persuasivo que fez com que fosse intelectualmente respeitável. Acreditar em um mundo que se movia, um universo heliocêntrico, foi o livro que ganhou a guerra. A Igreja Católica aceitou há muito tempo a ciência de Galileu, mas só em 1992, uma comissão papal reconsiderou seu tratamento à questão de Galileu. O Papa João Paulo II disse que se cometeram erros no caso de Galileu e usou a língua de Galileu para falar do relacionamento entre fé e razão, entre religião e ciência. Ao dizer que a fé jamais deveria entrar em conflito com a razão, o Papa João Paulo II usou as próprias palavras que Galileu tinha escrito em sua própria defesa. O Papa, como Galileu, acreditava que as escrituras nunca podem errar, mas os teólogos podem errar em sua interpretação. O Papa expressou o arrependimento da Igreja de que o caso de Galileu tenha contribuído para um trágico e mútuo mal-entendido entre religião e ciência. No final do século XX, Galileu foi quase reabilitado. Talvez antecipando seu próprio renascimento, o velho herege tenha rabiscado um aviso particular para seus adversários na sua cópia do diálogo. Atenção, teólogos. Os senhores correm o risco de um dia terem de condenar como hereges aqueles que declararem, como os senhores o fazem, que a Terra não se move. Versão brasileira Audio News.